eu estava muito confiante. Eu tinha acabado de terminar o meu primeiro tratamento e tinha sido até então a melhor coisa para minha depressão que já tinha me acontecido. E como eu falei no vídeo passado, eu vou deixar ele aqui no card para vocês verem. Eu tive que acabar me afastando daquele meu amigo e voltei a morar com meus pais. Mesmo sendo algo que eu não queria fazer, eu senti que era minha obrigação se eu quisesse realmente cuidar de mim e me curar de tudo isso. E depois de ter feito tanto tratamento psicológico quanto psiquiatra e não ver nenhuma melhora, nenhuma diferença assim que tivesse compensado o esforço, que valesse a pena, ter feito esse primeiro tratamento espiritual mudou tantas coisas que eu fiquei confiante até demais. Eu acreditava realmente que as coisas iam ir assim, de 0 a 100, muito rápido. E a verdade é que elas foram muito rápido, mas os problemas vieram tão rápido quanto. Só que depois de tudo que eu já tinha passado, eu fiquei uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito instável. Então, a qualquer sinal de que a coisa ia dar errado, a qualquer sinal de algum problema que estivesse se aproximando da minha vida, eu me desesperava e despencava para o fundo do poço de novo. Então, por mais que eu tivesse tratado, eu comecei a ter lapsos depressivos. Então, eu não ficava mais uma semana, 2 semanas, um mês depressivo, sabe? Eu tinha lapsos e esses lapsos eram tão intensos quanto na época da depressão. Então, eu ficava, sei lá, 3 dias extremamente depressivo, pensando em suicídio e passava e eu voltava ao normal. Então, isso é importante para que vocês percebam que o processo de cura ele não é fácil. Mesmo, né, já tendo feito tratamento, ainda tive esses lapsos durante o ano de 2022 todo, 2023 também. Então, nesse vídeo vamos se atentar mais ao ano de 2022 e para tudo que aconteceu nesse ano. Logo no começo do ano eu tive uma conversa com a minha terapeuta e para mim eu tava muito feliz, mas eu acredito que na realidade eu só tava sendo muito arrogante. Então a gente acabou discutindo mais uma vez, né? A gente sempre teve esses conflitos, né? Sempre teve esses conflitos, porque eu sempre fui uma pessoa muito, né? Muito estressada, muito revoltada com as coisas. Então a gente teve esse atrito e eu acabei parando meu tratamento, né? Parei as sessões e acreditava que eu ia ficar bem sozinho, que as coisas iam, né, continuar caminhando normalmente. Então, como eu achei que tudo estava bem e eu estava muito confiante, eu decidi mais uma vez dar mais uma chance pro marketing digital. E, bom, dessa vez eu estava meio que sozinho nessa empreitada, na verdade. Tinha a minha namorada e eu tentei fazer com que ela trabalhasse junto comigo nisso, mas no fim das contas eu acabei fazendo tudo sozinho. No ano passado, 2021, eu tinha feito essa investida, né, no marketing junto com meu amigo, então dessa vez eu estava sozinho e eu saía, né, pela rua a pé e entrava nas lojas, tentava conversar com as pessoas para ver, né, se alguém tinha interesse no serviço de marketing e tudo mais. A minha comunicação na época era horrível, né? Essa que é a verdade, e talvez por causa disso que eu não consegui fechar nada. Então eu era muito travado para falar, muito confuso para falar e não tinha tanta experiência com marketing assim quanto eu tenho hoje. E acabou que em todas essas minhas saídas eu não consegui fechar nada. E também eu fiz a prospecção de forma online. No online até eu consegui fechar alguma reunião ou outra ali, mas nada que me gerasse um cliente, um serviço. E eu fiquei nessa aí por uns 3, 4 meses, fazendo isso todo dia, entrando em contato com 50 empresas por dia, e a coisa não estava indo, né? A coisa não estava indo. E isso foi começando a me desanimar, e me desanimando cada vez mais, e eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, não sabia se eu que era o inútil, e isso foi acabando comigo de novo, e me deixando cada vez mais mal. E eu cheguei num ponto que eu comecei a pensar que eu realmente precisava de mais um tratamento, porque parecia que tudo aquilo estava piorando de novo. Então eu iniciei meu tratamento acreditando que seria algo relacionado
meu trabalho, né? Para mim, um grande problema na minha vida era justamente essa parte do trabalho. E conforme o tratamento foi indo, eu não percebi nenhuma diferença nessa questão do trabalho, na verdade. Eu acabei largando o marketing mais uma vez e consegui um emprego no mercado e acabei pegando um emprego como caixa de supermercado. E eu realmente não acho que um emprego desse é a melhor opção para uma pessoa que tem tantos problemas psicológicos como eu tinha. Mas hoje eu sei que esse emprego foi muito necessário e nos próximos vídeos vocês vão entender o porquê. Mas enfim, o que pegou mesmo nesse tratamento, que não foi da área profissional, foi a questão do relacionamento. Então, para que vocês entendam um pouco mais sobre como foi essa questão, eu preciso explicar como foi esse meu relacionamento com essa pessoa que eu estava na época. Eu conheci ela quando eu ainda estava no exército. Foi mais ou menos pela metade de 2019. A gente se conheceu por acaso, na verdade foi tudo bem natural. Só que não foi num bom momento da minha vida, né, que eu conheci essa pessoa. Tava muito confuso ainda com essa questão de relacionamento, mas no fim das contas eu acabei iniciando um relacionamento sério com ela. E durante um bom tempo o relacionamento fluiu, pelo menos na fachada. Mas a coisa começou a desandar e as brigas começaram a ficar mais frequentes e meio que tudo que ela falava eu ficava irritado. E ali em 2021 a gente já tinha terminado diversas vezes, a gente vivia terminando e voltando. Só que no meio de 2021, quando eu tava no meu primeiro tratamento, eu tinha terminado com ela e eu acredito que ali deveria ter sido realmente o fim. Mas eu não sei se por apego, por carência, eu acabei voltando para esse relacionamento e fui estendendo isso para 2022. Só que o relacionamento já tava sem graça e a gente não tinha mais relação sexual, parecia que ela não tinha interesse, eu tinha interesse, mas ela não. Ela chegou a falar algumas vezes que era porque eu não beijava ela, não dava carinho, mas muitas das vezes quando eu tentava fazer isso, ela se afastava, ela me empurrava. Então eu fiquei meio que sem saber o que fazer. E então nesse segundo tratamento, em 2022, eu comecei a conversar com a minha terapeuta sobre essa situação, que estava me deixando infeliz, que não estava, né, fazendo bem para mim. E mais uma vez ela me deu um choque de realidade e falou para eu me afastar de uma pessoa que não estava me fazendo bem, assim como o meu amigo não estava. E eu fiquei relutante. Eu não queria, sabe? Eu tinha na minha cabeça que eu poderia fazer dar certo, sabe? Mas hoje em dia eu agradeço que eu ouvi ela e mais que isso, eu me priorizei mais uma vez. Então, finalmente eu terminei esse relacionamento, que foi um namoro que se estendeu aí por 3 anos e não agregou em nada. Não tenho mágoa da pessoa nem nada, mas a gente não tinha tanta sintonia assim, principalmente nos nossos planos de vida. E realmente toda aquela situação que estava acontecendo no final do relacionamento já não estava me fazendo bem. Porque eu ficava sentindo muita culpa, como se o motivo dela não querer ter relações comigo era a minha culpa e tudo mais. Mesmo ela dizendo que não era minha culpa, era culpa dela, eu não conseguia aceitar isso. Então, na minha cabeça, pra mim, era totalmente culpa minha, sabe? E isso realmente não estava me fazendo bem, estava me corroendo. E tomar essa decisão de terminar esse relacionamento, por mais doloroso que seja, foi a melhor decisão que eu tomei nessa época. E pode não parecer, mas hoje, 3 anos depois, ainda é muito difícil e doloroso falar sobre tudo isso. E outro ponto importante é que muitas dessas vezes que a gente tinha essas conversas, eu e ela, em que eu questionava do porquê ela não queria ter relações comigo, do porquê que o nosso relacionamento estava assim, e ela falava que era problema dela, aquela questão que ela precisava resolver, e eu falava, então por que você não inicia um tratamento, né? Faz uma terapia junto comigo, né? Não necessariamente junto, mas ao mesmo tempo, porque vai te ajudar, né? Assim como me ajudou, vai te ajudar. E ela nunca quis, ela sempre recusou, né? Não queria se tratar. É uma terapia não convencional, é uma terapia espiritual, acho que esse é o ponto mais importante. E quando se trata dessas questões espirituais, se a outra pessoa não estiver alinhada com você, a coisa simplesmente não vai. E era exatamente isso que estava acontecendo na época. Então o relacionamento acabou e foi um baque pra mim. Foi muito, muito difícil de lidar mesmo. Eu acho que até hoje é difícil lidar com toda essa situação. Mas foi um passo extremamente necessário para que eu chegasse aonde eu tô hoje. 3 meses, mais ou menos, se passaram depois desse término. E eu ainda estava trabalhando no mercado. E eu acabei conhecendo uma pessoa lá que me chamou muita atenção.
E eu senti que eu tinha me apaixonado de novo. E pra mim, a última vez que eu tinha me apaixonado assim por alguém ainda era na época da escola. Então foi algo muito nostálgico pra mim, foi um sentimento que renasceu dentro de mim. Foi uma experiência dolorosa, porque eu não sabia o que esperar, não sabia o que ela ia achar de mim, a gente não tinha contato, a gente não era amigo nem nada, só colegas de trabalho que nem se conversavam. Mas eu gostava muito dela, então eu tava sentindo esse sentimento de amor sem conhecer, sabe? E muitas noites eu chorei e pensei que se um dia poderia, né, acontecer alguma coisa. E por incrível que pareça, dessa vez eu dei sorte. Então a gente acabou se conhecendo melhor, né, conversando mais. E chegou um ponto que a gente conseguiu sair, se encontrar fora do mercado, né? E não demorou muito tempo e a gente começou um relacionamento. Então eu saí de um relacionamento e logo, poucos meses depois, eu já estava em outro relacionamento. E eu realmente não recomendo que vocês façam isso. Não é a melhor forma de lidar, mas eu sinto que eu não tive escolha. Então eu senti, quando você ama, você não escolhe. Não tem muito o que fazer. Então não foi algo que eu procurei, que eu fiquei buscando. Foi algo que chegou até mim e eu tive que fazer o que tinha que ser feito. Então, diante de tudo isso, eu vendo que após o tratamento acabar, eu não consegui mudar nada no meu âmbito profissional, mas a questão do meu relacionamento, ela mudou completamente. Então eu conversei com a minha terapeuta e ela, né, me explicou que esse tratamento, na verdade, foi mais focado no relacionamento do que na questão profissional. Então, analisando, né, como foi cada um dos dois tratamentos, o primeiro eu fiz porque eu queria sair daquele fundo do poço. E foi exatamente o que aconteceu, né? Me tirou de lá. E por mais que eu tenha ficado muito perdido após o primeiro tratamento acabar, eu já estava muito melhor do que era antes. E no segundo tratamento, por mais que eu quisesse tratar a questão profissional, o que pegou mais foi essa parte de relacionamento. Então, nem sempre é o que você quer, às vezes é o que você precisa que vai acontecer. E foi mais uma transformação gigante na parte de relacionamentos da minha vida, que mudou muito rápido. E por incrível que pareça, deu tudo certo. Mas por mais que essa questão do relacionamento tivesse tudo ok, ainda tinha a questão profissional, que é algo que me pega muito e me machuca muito. E nos anos seguintes eu me senti obrigado a buscar respostas e tentar encontrar esse meu caminho, esse meu trabalho.